Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de matemática. E hoje vamos aprender sobre paralelos, né, e perpendiculares. O que é paralelo, o que é perpendicular? Analisando algumas formas geométricas, algumas situações do cotidiano, a gente vai entender esses conceitos explorando algumas formas hoje em nossas atividades, tá? Nas aulas passadas que vocês acompanharam, nós vimos, né, essas figuras geométricas, essas formas geométricas, ó, que são compostas por retas, e essas retas eu posso classificá-las como retas paralelas ou perpendiculares, tá? Quando eu falo de retas, ó, você já sabe que são essas que eu estou me referindo, ó. Por exemplo, a forma do cubo. Vou pegar um cubo e colocar aí, ó. Eu estou tendo quantas retas aí? Se você observar, eu tenho 4, né? 1, 2, 3, 4 no meu cubo não, perdão, no meu quadrado. Lembrando que isso aí é um quadrado. Cubo seria se eu tivesse, só lembrando, ó, essa é a diferença. Nome diferente que eu uso. Isso aqui é um cubo. Quando me refiro só à forma, eu falo o quê? Quadrado, ok? Então tá. Analisando a minha forma geométrica, eu tenho quantas retas aqui? 4. E essa reta aqui, ó, vou até trocar a cor de pincel para você entender direitinho o que eu quero. Essa reta aqui, ó, de cima do meu quadrado. E essa reta aqui, elas são retas paralelas, porque elas andam na mesma direção, uma ao lado da outra, tá? E em nenhum momento elas vão se cruzar. Por isso que eu digo que elas são paralelas, tá? Assim como também essa daqui, ó, essa reta é paralela com essa, tá? Eu vou até colocar o nome de A. Vamos supor essas retas aqui, ó. Reta A e A. Essa, lado. Vou até colocar o nome dessa reta diferente. A A com a B, elas são paralelas uma com a outra, ó, tá? Agora, se eu chamar essa aqui de C e D, ó, essas são paralelas uma com a outra. Eu não posso dizer que C e A são paralelas, porque elas se cruzam. E quando elas se cruzam, formando esse ângulo reto, ó, aí já recebe outro nome, que é o que eu falei para vocês, perpendicular, tá? Quando elas se encontram, por exemplo, no triângulo, ó, deixa eu só pegar um triângulo agora para você entender a classificação dessas retas. No triângulo, elas se encontram, essas retas, ó, elas se encontram, né? Ó, se eu continuar aqui, elas se cruzaram, não foi? Elas se cruzam aqui, as minhas retas, ó. Elas se cruzam. Então, aqui eu formei um ângulo, né? Como elas se cruzam, elas não podem dizer que elas são paralelas, uma ao lado da outra, ó. E nem posso também dizer que elas são perpendiculares. Por quê? Elas não formaram um ângulo reto, tá? Elas só são perpendicular quando elas formam esse ângulo reto, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, ok? E aí é o conceito de retas paralelas e retas perpendicular. Nas formas geométricas eu consigo identificar essas retas, perpendicular e paralelas. Vamos identificar em algumas formas aqui, ó. Tá? Tem algumas formas que eu já apresentei para vocês anteriormente. Forma circular, que não trabalha com reta, tá? Então não vou explorar o círculo. Vou explorar aqui o quadrado, tá? Com vocês. No quadrado eu encontro quantas retas? Eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Elas se cruzam? Se cruzam. Essa daqui, ó, se cruza com essa. Ela formou um ângulo reto? Formou. Então eu digo que essas retas aqui, elas são perpendicular, tá? Agora, se eu perguntar para vocês, essa reta com essa, ó, elas são paralelas, porque elas andam na mesma direção, uma ao lado da outra, e elas não se cruzam. Mesmo dando continuidade aqui, ó, que é claro, essa imagem ela acaba por si só ali, na imagem, mas dando continuidade na reta, em nenhum momento elas vão se cruzar. Elas são retas paralelas, tá? Agora, por exemplo, ó, deixa eu só pegar a imagem aí embaixo, para você verificar aqui. Deixa eu só dar uma apagadinha, tá? Pegando essa forma quadrada, eu tenho o seguinte aqui, ó. Quadrada não, perdão. Vou pegar essa forma pentagonal,
que é o pentágono aqui, que é 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, isso, pentágono. Se eu pegar essa reta aqui, ó, e pegar essa reta, ó, e perguntar se elas são paralelas, elas andam uma ao lado da outra, ó. Se você observar, ó, uma vai nessa direção, ó, e a outra aqui, ó. Se eu der continuidade, eu vou fazer um pontilhado, ó, dando continuidade nas minhas retas, porque elas terminam aqui, ó. Dando continuidade, elas vão aqui, ó. Se você observar, em algum momento elas vão se cruzar. Então, não posso dizer que essas retas que eu acabei de destacar, elas são paralelas, tá? Porque elas se cruzam. Paralelas é quando elas andam na mesma direção e em nenhum momento elas se cruzam, tá? E nem posso também dizer, se você observar aqui, ó, o encontro delas é um encontro reto, ó. Aqui, ó, não. Tá? A perpendicular, elas se cruzam? Se cruzam. Só que quando elas se cruzam, elas formam esse ângulo reto, tá? Por isso que eu classifico ela como um perpendicular, ou perpendicularismo, como alguns se referem também, que não é errado, tá? Então, paralela é quando as retas, elas andam uma ao lado da outra. E perpendicular, elas se cruzam. Mas nesse cruzamento, elas também formam um ângulo reto, como um ângulo aqui, ó. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui de novo. Só um pouquinho. Ó, elas não formam um ângulo reto aqui, nem ângulo reto aqui, ó. Tá? Então, em nenhum momento aqui eu posso dizer que tem retas paralelas ou perpendiculares aí. Aqui também não, ó. Nenhum momento forma esses ângulos retos. Aqui eu já posso dizer, ó, aqui tem um ângulo reto, ó, retinho, ó. Tá? Não tem nenhum tipo de ou fechando ou abrindo um pouco mais do que esse ângulo. Então, aqui eu digo que é uma reta perpendicular, tá? São retas perpendiculares. Essa reta com essa, ó, elas formam uma reta perpendicular, tá? Agora, se eu perguntasse, essa reta aqui, ó, pegando esse lado com esse, ó, tem quantos lados paralelos? Quantos lados paralelos? Eu posso dizer assim, tem um, esse com esse, ó, e aqui tem outro, ó, porque esse é paralelo com esse. Ou seja, elas andam na mesma direção e em nenhum momento se cruzam, tá? E aí eu faço essa classificação usando essas formas geométricas dessa forma. Lembrando de novo, paralelos andam uma ao lado da outra. Perpendicular, ela se cruza. Só que esse cruzamento, ele não tem nenhum tipo de curva ou inclinação, como eu estou mostrando aqui com os pincéis, tá bom? Não tem essa inclinação. Eles se encontram de maneira reta. E esse encontro é que eu chamo de perpendicular, tá? E esse é paralelo. Tá? Assim como o quadrado, um lado do quadrado com o outro, são lados paralelos, assim como o lado de cima também, tá? Das figuras geométricas, dessas figuras que nós vimos aí. Vamos fazer uma atividade aqui para a gente ver nessa classificação, conforme a gente já explorou anteriormente com vocês. Aí, vamos colocar o nome dessas figuras. Aqui eu tenho o triângulo, conforme a gente estudou, o nome de cada um. Triângulos também, tá? Se você observar a imagem. A próxima é um quadrilátero, né? Porque tem 4 lados. Só que eu estou me referindo ao nome da figura, tá? Aí, triângulo, triângulo. Aqui é um quadrilátero porque tem 4 lados, considerando o lado da figura. Então, eu ponho aqui quadrilátero. E depois eu vou falar um pouquinho mais dessa quadrilátero. Porque eu estou me referindo aos lados da figura, né, nos polígonos, então eu coloco quadrilátero. Aqui eu tenho um losango, tá? Número de lados, ó. Eu tenho aqui triângulos, como vocês já viram, né, tem 3 lados. Triângulo tem 3 lados. Lembrando, ó, diferente. A gente vai já falar desses lados aqui. Embora tenha 3 lados, ó, deixa eu só destacar o seguinte com vocês. Eu tenho 3 ângulos, ó. 1, 2, 3. Encontro das retas, lembra? Ângulo é o encontro de 2 retas. Aí eu tenho aqui 3 ângulos. Assim como também eu tenho aqui, ó, 3 ângulos.
Só que o ângulo, se você observar, ó, é um ângulo reto. A única diferença desse triângulo para esse, não deixa de ser triângulo. Porque quando eu falo triângulo, eu estou me referindo aos 3 lados. Então, não importa se é um formato diferente, mas continua sendo triângulo, tá? Então, esse encontro aqui, ó, eu digo que o encontro é um esse ângulo é um ângulo reto, tá? Aí, a próxima imagem aqui é um quadrilátero, ó, tá? Porque tem 4 lados. Eu posso chamar essa imagem também de paralelogramo, que eu vou já explicar para vocês a respeito desses lados. Por que é quadrilátero? Ele tem 4 lados. Deixa eu só pegar aqui o pincel. Ele tem 4 lados. E o losango, 1, 2, 3, 4. Ele tem quantos lados? 4. Tá? Aí eu vou pegar essa figura aí, o quadrilátero que está nessa nossa classificação. Nessa classificação aí, eu tenho essa figura aí, que nós classificamos como quadrilátero, porque ele tem uma pequena inclinação, se você observar, né? Ele não tem esses lados retos, tá? Então, pegando esse quadrilátero aqui, ó, acompanhando aqui comigo, por favor, ó. Esse quadrilátero, ele tem 4 lados, né? Eu classifiquei ele como quadrilátero, mas eu também posso chamá-lo, vocês encontram eles dessa forma, paralelogramo. Se atentar ao nome que ele é chamado, ó, paralelo. Lembra das retas paralelas que eu falei? Porque elas andam uma ao lado da outra. Então, pode também dizer assim que ele tem, ó, esse lado é paralelo com esse. Porque essas retas, elas não se cruzam se você observar aí, tá? Elas não se cruzam. Essa reta aqui em cima, ó, não se cruza com essa, tá? Assim como também essa, ao mesmo tempo, a pequena inclinação, anda com essa. É diferente de um trapézio. Se você pegar o trapézio e perguntar quantos lados paralelos eles têm, aqui ele só vai ter um, ó, um lado paralelo. O paralelogramo, ele tem 2 lados, esse com esse, tá? São paralelos, e esse com esse, ó. Por isso que eu digo que ele tem 2 lados paralelos, tá? O trapézio eu só digo um. Por quê? Eu só posso considerar paralelo esse com esse, ó, tá? Porque se eu continuar esse com esse, ó, eles vão se cruzar, tá bom? E aí eu entro nessa classificação de paralelo ou perpendicular. Eu espero que você tenha compreendido. Não esqueça de acompanhar nossas aulas pela plataforma Eduque, tá? E fazer os acompanhamentos e aprender muito mais por lá. E te aguardo na próxima, tá bom? Tchau, tchau.